É um traço bem legal. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Luke McDonnell nasceu no ano de 1959 e é um quadrinista que, embora não seja tão reconhecido assim, tem uma importante contribuição no mundo dos quadrinhos. Ele fez diversos trabalhos para editoras como Marvel, DC, First Comics, entre outras. Na Marvel, ele começou a sua carreira desenhando Star Trek, especificamente na edição número 12 da série Star Trek, produzida pela Marvel lá nos anos 80. E trabalhou com diversos títulos como Homem-Aranha, Defensores, Demolidor, Ghost Rider, Homem de Ferro. Ele fez bastantes trabalhos nessa editora. Na DC, ele também trabalhou com personagens icônicos como Batman, Capitão Átomo, Lanterna Verde, Gavião Negro. Ele trabalhou com Dreadstar. Ele inclusive é creditado como criador de alguns personagens, entre eles o Monge de Ferro, Obadiah Stane, que é um inimigo do Homem de Ferro, e também a Oráculo, Bárbara Gordon, nos desdobramentos de A Piada Mortal. Em 1989 ele trabalhou com o Fantasma, quando ele foi publicado pela DC Comics. Lembrando que a DC tinha lançado uma minissérie em 4 edições do Fantasma, que tinha o roteiro do Peter David e a arte do Joe Orlando. Depois a DC fez uma série que durou 13 edições, com roteiros de Mark Verheyen e a arte do Luke McDonnell. O que é interessante quando a gente olha para a arte do Luke McDonnell para o Fantasma é de como ela consegue ser ao mesmo tempo diferente do que a gente está habituado e ainda assim beber nas fontes visuais que o Fantasma sempre apresentou. Quando você olha, por exemplo, para Diana, você percebe que ele bebe muito na fonte do Cy Berry para fazer a sua Diana. Aquele mesmo padrão de beleza que a gente estava habituado a ver na Diana de Cy Berry se repete na versão de Luke McDonnell. Uma característica da arte do Luke McDonnell nessa série do Fantasma é de como ele abusa dos ângulos inusitados e os traços são muito marcados, são muito fortes. Isso confere aos personagens uma dramaticidade muito interessante. Você pega os vilões, todos eles têm uma aparência um tanto quanto desleixada. Os traços muito firmes, muito marcados que o Luke McDonnell faz, conferem a esses vilões um aspecto realmente sujo até. Algumas pessoas criticam a arte do Luke McDonnell, dizendo que no início ela não tinha muito senso de profundidade. Eu acredito que aqui, nessa série do Fantasma, ele já tinha transcendido esses problemas, porque o que a gente vê é uma noção de profundidade muito interessante. Ele trabalha com a perspectiva, usando ângulos diferentes para retratar os personagens, de modo que muitas vezes você tem a sensação de que eles são imensos na página, mesmo quando não estão em ilustrações muito grandes. Uma outra coisa importante é a gente observar a versão de McDonnell para o Fantasma. Ali nós temos um personagem que ele é quase um brucutu. Se a gente lembrar que os anos 80 foram tomados pelos brucutus do cinema, como Schwarzenegger, Stallone, Dolph Lundgren, Van Damme, entre tantos outros, a gente olha para esse Fantasma e a gente o vê como esse sujeito que é quase um brucutu. Por que eu digo quase? Porque embora Luke McDonnell ilustre o seu Fantasma com essa aparência parrudona, ele ao mesmo tempo ele é muito gracioso, ele é ágil, ele lembra inclusive nas cenas em que ele aparece sem o uniforme, aparece de óculos, coisa e tal, ele lembra inclusive o próprio Sylvester Stallone, tem umas semelhanças ali. E é muito curioso você notar o seguinte: o roteiro do Mark Verheyen
foi interessante porque seguiu por uma linha mais filosófica. O Fantasma escrito por Verheiden é filosófico. E como foi que Luke Macdonnell traduziu isso visualmente? Você tem um fantasma que está o tempo todo com uma aparência tensa. A gente não vê o fantasma muito relaxado ao longo dessa série. É como se ele enfatizasse o tempo todo o peso da tradição que o fantasma carrega, né? A tradição de ser o espírito que anda. A gente nota, por exemplo, como ele bebe na fonte dos ilustradores clássicos do fantasma. Quando você olha, por exemplo, que o rosto dele, né? O rosto do fantasma tá sempre meio oculto, tá sempre meio difuso. E aí é interessante a gente notar o seguinte: sendo uma série colorida, o Macdonnell conseguiu dar um aspecto, né, fazer um jogo de chiaroscuro, né, de claro e escuro, de contrastes muito bom nessa série. E aí a gente também tem que bater palmas para os coloristas da série, né? O Anthony Tollin e a Adrienne Roy, que fizeram um trabalho muito bacana a partir da arte do Luke Macdonnell. Quando você observa, né, o jogo de ângulos que Macdonnell dá para as suas histórias, eles acabam inclusive valorizando o dinamismo das cenas. Você não tem cenas que parecem estáticas. Todas as cenas ilustradas por Macdonnell têm um caráter dinâmico que acaba aproximando essa história da animação, né, de uma história animada. É realmente um trabalho muito bacana. O que eu gosto muito no trabalho do Macdonnell para o fantasma é justamente essa aparência que ele confere ao personagem, essa aparência forte, sabe? O fantasma de Macdonnell, ele é basicamente uma força da natureza. Eu creio que poucas vezes a gente viu o fantasma tão poderoso a partir da ilustração. A gente tem realmente a sensação de estar diante, ao mesmo tempo, de um ser humano, um homem comum, que é o que ele é em essência, mas ao mesmo tempo esse homem comum que se torna extraordinário por todo o peso da lenda e do legado que ele carrega. Traduzir isso visualmente, eu acredito que seja um baita desafio, e foram pouquíssimos os artistas que trabalharam com fantasma que conseguiram fazer isso tão bem quanto o Luke Macdonnell. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de continuar nos acompanhando nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?